Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, por podermos louvar a Ti, Pai, que o Senhor venha receber o nosso louvor, Jesus. Ó Pai amado, nos ajuda, que a palavra de hoje, Senhor, venha transformar, Senhor. Venha que, Senhor, venha transformar o nosso coração, para que amanhã nós não amanheçamos as mesmas pessoas, Pai, porque o Senhor trocou o nosso coração, Pai, como o Teu louvor mesmo fala, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama do Teu Espírito sobre o meu pastor, o pastor Juarez, Pai, para que a palavra de hoje seja impactante, transformadora, Pai. E é assim que nós te oramos, crendo na vitória em Cristo Jesus na cruz. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vocês viram Jane orando pelo meu pastor? Ela já disse para mim uma vez: pastor, o senhor é o meu pastor e eu na hora em nada lhe faltará. Então, irmãos, nós vamos abrir exatamente nesse Salmo 23. Nós vamos abrir exatamente nesse Salmo 23. Eu não disse para a Jane não que a gente ia falar nesse Salmo. Eu não disse para a Jane não. Então, olha, Salmo 23, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 23. E leia aqui essa declaração tão linda, né, de Davi, o pastor de Israel, o rei pastor, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos ou em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que beleza de salmo, que beleza de declaração do salmista, a confiança que ele tinha no seu pastor, que era o Senhor. Então, irmãos, hoje nós queremos falar sobre isso. Somente nos 3 primeiros versículos dos salmos a gente vai falar, e no final citar o último versículo. Depois a gente pode até continuar nos outros 2 versículos do salmo, antes do último 6. Porque esse salmo aqui, eu creio seguramente que ele é o salmo mais conhecido da Bíblia, é o salmo mais decorado que tem da Bíblia, deve ser esse aqui, mais memorizado deve ser esse aqui. E eu lembro do meu tempo de criança pequena lá em Bragança, meu pai era o superintendente da escola dominical, era o dirigente dos cultos, era ele quem estava sempre aqui à frente, fora o pastor, era ele quem estava sempre aqui à frente. E em todas as ocasiões, fosse na escola dominical, ou fosse num culto, ou fosse num estudo bíblico, alguma coisa, ele tinha um hábito de pedir para alguém orar. Toda vez ele pedia para alguém orar. Detalhe, fosse criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, velho, ele escolhia um daqui, tivesse uma criança aí de 6 anos, Joãozinho, ore aí, por favor. Ele dizia para qualquer um orar. E havia um amigo meu, pré-adolescente, nós tínhamos 12 anos, por aí assim, 13 anos, passando de criança para pré-adolescente, que toda vez que ele pedia Beto, o nome dele, Roberto, toda vez que ele pedia Beto orar, o Beto recitava esse salmo. Ele sabia esse salmo decorado e a oração dele era recitar esse salmo. Nem o Pai Nosso ele sabia decorado, mas ele sabia esse salmo aqui. Então, toda vez que o papai dizia, Beto, ore para nós, Beto orava o Salmo 23, todas as vezes. Mas, assim como a oração do Pai Nosso, repetida pela Igreja Católica, como vã repetição, esse salmo aqui não se presta a uma vã repetição, a ser recitado, como o pobre do Beto recitava lá. Ele não se presta para isso, não. Ele precisa ser entendido. Ele precisa ser entendido com o mesmo discernimento que havia no coração do salmista, como eu disse para vocês. Se ele não for entendido com o mesmo discernimento, com o mesmo entendimento do salmista, não serve para nada você ficar recitando isso, não. Que nem não serve para nada o pessoal ficar recitando Pai Nosso aí, a tal da oração do Pai Nosso.
né? Tem que ser entendido para que possamos experimentar a maravilha de saber que o Senhor é o meu pastor. Se eu não souber disso, apenas souber porque a igreja diz, isso não serve para nada. Isso não serve para nada. É bom lembrar que Davi fora pastor. Davi, desde criança, adolescente, era pastor de ovelha, das ovelhas do pai. Ele sabia da sua responsabilidade com o rebanho sobre seu pastoreio. Ele sabia. Lá em 1 Samuel, ele sendo entrevistado por Saul, depois que matou na ocasião lá do gigante, ele disse quem ele era como pastor: já matei um leão e já matei um urso. Davi, o pessoal diz que Davi era uma criança quando matou Golias. Era não, Davi era um homem de guerra já quando matou Golias, não era criança coisa nenhuma não. Então, e ele diz isso: eu lutei com um leão, eu lutei com um urso para defender uma ovelha. Então ele sabia o que era ser pastor. Ele era um pastor. Ele sabia a responsabilidade de um pastor. Ele era um pastor. Só que aqui nesse salmo, exatamente porque ele sabia o que era um pastor e o que era uma ovelha, aqui nesse salmo ele se colocando agora como ovelha, sabia quem era o pastor dele. Na condição de ovelha, ele se coloca na total dependência de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então hoje, irmãos, como ovelhas do nosso pastor, como eu já disse, nós vamos nos deter primeiramente nessa primeira parte do Salmo, os 3 primeiros versículos, que diz isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, esse nada me faltará, aqui do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Infelizmente, por causa da nossa cultura utilitarista, quando a gente cita esse primeiro versículo aqui, imediatamente o nosso cérebro, a nossa cultura nos remete a coisas materiais. Nada me faltará: comida, roupa, emprego, uma casa. Vai logo para aí, vai logo para aí. O Senhor não vai me deixar passar por necessidade. O Senhor não vai deixar um trombadinha me assaltar, tomar meu celular. Leva logo, nada me faltará. Totalmente ligado a coisas seculares. Nós precisamos entender que não é disso que o homem está falando aqui. Precisamos entender que esse nada me faltará trata da suficiência de Deus na vida dele e que deve ser na nossa vida também. Nas nossas vidas, trata da salvação provida pelo Senhor Jesus, salvação que abrange todos os aspectos da vida de um salvo. O Senhor é suficiente. O Senhor me supre totalmente. Tem em vista aqui coisas materiais? Até tem. Ele disse, ele me leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, que nem ele levava o rebanho que ele cuidava. Só que aí logo em seguida ele passa a falar de coisas espirituais. Ovelha não tem alma, né? Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ovelha, bicho, não tem nada a ver com isso. Está falando de coisas espirituais. Os verdes pastos e as águas tranquilas, aqui do verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas. Não tem a ver, isso aqui não tem a ver apenas com coisas materiais, embora isso também esteja em vista, porque o Senhor é bom, como ele diz lá no Salmo 100. Sabei que o Senhor é bom, versículo 3. Foi Ele quem nos fez e dele somos rebanho do seu pastoreio. Vamos falando de novo em ovelha e rebanho e pastor. Somos rebanho do seu pastoreio, versículo 5, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade.
Não está falando apenas de coisas materiais, ele está falando também disso. Mas não é só disso como a gente leva e mede assim, meu pastor, nada me faltará. Vai logo para coisas materiais. E para aí. Nesse Salmo 23, o Senhor quer que nós entendamos, como Davi sabia, que a sua graça nos basta. Interessante que a gente lê isso aqui e nem lembra, mas Paulo disse a mesma coisa. Lá em 2 Coríntios 12, 9, quando ele estava reclamando de Deus, da situação dele, está o espinho na carne, ninguém sabe o que era isso, nem é da nossa conta. A Bíblia não diz, então não é da nossa conta. Era alguma coisa que o perturbava muito. Quando ele pede 3 vezes para o Senhor tirar esse espinho na carne, o Senhor respondeu para ele o quê? A minha graça te basta. Vamos botar em outros termos? Nada te faltará. Do jeito que o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Paulo também diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a graça do Senhor me basta. Pronto, é a mesma coisa. Irmãos, claro que Deus, esses homens sabiam, um salvo precisa saber quem ele era. Um miserável pecador, alvo da ira de Deus, ira que se abateu sobre o próprio Filho. Então, um pecador ele tem que saber que ele é nova criatura, o status dele mudou. Detalhe, em nenhum lugar a Bíblia está dizendo que esse status vai mudar para melhor, de tal forma que você nunca mais passará por necessidade. Tem o contrário tem. Você vai passar a ser perseguido, que nem Paulo, por exemplo. É isso que a Bíblia diz. E os pastores mentem, dizendo que Deus vai transformar a sua vida para melhor. Quem disse isso? Onde é que tem na Bíblia isso? Então, a mudança de status, a sua mudança de status é de um condenado para um salvo. Não é de pobre para rico, não tem nada a ver. Não é de favelado para morador de uma mansão, não tem nada a ver. É de condenado para salvo. O status de Paulo, por exemplo. Paulo era um sujeito poderoso, fariseu, doutor da lei, cidadão romano. Tinha tudo que ele queria, até mandar matar, como ele fez muitas vezes com os crentes, com os cristãos, aliás. Na época o nome cristão era um insulto. Aí foi convertido, mudou o status dele. Pois é, mudou o status de perseguidor para perseguido. Aí ele viu que era bom para tosse. Né? Olha como mudou a vida de Paulo. E a vida de Paulo passou a ser, num linguajar que a gente entende, uma verdadeira desgraça. Até ele morrer. Morreu, cabeça decepada. Né? Então, irmãos, essa mudança de status não quer dizer que você vai ter uma vida melhor aqui na terra, secular. O nada me faltará aqui. Não tem necessariamente a ver com isso. Pode até ter, mas não é necessariamente o que o homem está dizendo aqui. Não é isso que ele está dizendo aqui. Deus o transformou de um pecador condenado para um pecador salvo. Foi isso que ele transformou. É isso que quer dizer aqui, o nada me faltará. Eu sei o que é a minha salvação. Paulo sabia quem ele era. Um homem poderoso, um homem perseguidor que passou a ser perseguido e pôde afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Nada me faltará. É a mesma coisa. Não é tudo posso, eu sou o bambambam. Não, tudo posso, ele estava preso quando ele escreveu isso. Ele estava preso, apanhou uma pisa grande, estava todo ferrado lá. De noite morrendo de frio, de dia morrendo de calor, é assim o clima lá. Dentro de uma masmorra. E o cidadão dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma coisa do homem lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a mesma coisa, a minha graça te basta. O crente tem que saber dessas coisas, meu filho. Se ele não souber dessas coisas, está complicada a vida dele. Ele é membro de igreja. Crente não. Ele precisa saber dessas coisas. Eu estou aqui há 19 anos ensinando vocês. E digo para vocês, eu vou fazer 71 anos agora em outubro. Nunca tive um pastor que me ensinasse isso. E eu tive muitos pastores na vida. Então, com essas palavras,
Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, ouvindo de Jesus, a minha graça te basta. Ele faz coro com o salmista que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que esses dois servos de Deus estivessem passando as maiores tribulações, como Davi estava, perseguido o tempo todo, perseguido pelo próprio filho, Absalão, perseguido por Saul, perseguido pelos filisteus o tempo todo, uma desgraça na vida do povo de Israel, os filisteus. Mesmo que eles dois estivessem nas maiores dificuldades existenciais, na esfera secular, ambos sabiam que todas as suas carências seriam supridas pelo seu pastor, o Senhor. Eles sabiam de onde foram tirados, quem eles eram. Eles sabiam quem os tirou e como os tirou. E sabiam, inclusive, com que propósito Deus fez isso. Davi sabia que Deus o tirou da malhada, como ele diz, para ele ser o pastor de Israel. Paulo sabia que Deus o tirou do poder que ele tinha lá como fariseu, para ser um pregador do evangelho, apanhando em todo canto que chegasse. E disse isso a ele. Ele foi convertido lá no caminho de Damasco, ele chegou lá, estava lá na casa, Ananias, Deus mandou Ananias, vai dizer a ele que ele é um vaso meu, que vai pregar em todo canto, vai pregar entre reis, e ele vai ver o que é bom sofrer pelo meu nome. Portanto, irmãos, como ovelhas do pastor, como Davi, como Paulo, nós precisamos saber como é que nós andávamos, por onde é que nós andávamos. Como ovelhas desgarradas, Isaías diz isso, desprotegidas, inseguras, sem rumo. Mas pela graça de Deus, fomos salvos e adotados em Cristo Jesus, adotados como filhos, e agora, mesmo nesse mundo inteiro que jaz no maligno, mesmo no mundo que jaz nas mais densas trevas, nós nos sentimos seguros, plenamente satisfeitos com a provisão que Deus nos dá, com o trabalho que nós fazemos. Eu já disse para vocês, eu com Margarete um dia num restaurante, num shopping aí, pedimos lá uma salada de alguma coisa para a mocinha, e ela atendeu a gente, e quando a gente foi pagar, a mocinha começou a se reclamar da vida lá, mas se reclamando mesmo da situação dela lá, daquele emprego de tudo. Eu olhei para ela e disse, minha filha, dê graças a Deus porque você tem um emprego. Tem muita gente que não tem um emprego, agradeça a Deus. Ficou me olhando lá espantada, é brincadeira. Então, olhem só, meus filhos, mesmo que esses dois servos de Deus tivessem passado por tudo que eles estavam passando, por tudo que eles estavam passando, eles se sentiam seguros, e agora a gente, vendo esse ensinamento de Deus aqui, é assim que tem que ser a nossa vida. Plenamente satisfeito na provisão de Deus para as nossas vidas, não apenas na esfera secular. Pode acontecer de eu não ter o que comer? Pode. Deus vai providenciar um irmão para chegar lá em casa me oferecendo a metade do pão dele, se for o caso. Pode ter certeza disso. Acontece que nós temos que entender que Deus provê tudo o que nós temos necessidade, especialmente na esfera espiritual. Refrigera-me a alma, guia-me por veredas de justiça. Isso quer dizer seguir de acordo com a palavra de Deus. Detalhe, não apenas na esfera secular, mas na esfera da eternidade. O último versículo me fala isso aqui, nós vamos citar no final. Então, como nosso pastor, irmãos, Jesus nos dá verdes pastos, como foi dito aqui, não apenas considerando o pão nosso de cada dia, que a gente agradece na hora da refeição, Senhor, te agradecemos o pão nosso de cada dia. Não. Mas a gente agradece pelo pão da vida, Ele mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu me dou para vocês, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Como ele ensinou depois do evento, de um dos eventos da multiplicação dos pães, e o povo todo se escandalizou. Vocês têm que se alimentar de mim. João 6. Como nosso pastor, ele nos leva para águas tranquilas, como o homem diz aqui. Não apenas água para que matemos a sede, como ele disse lá para a mulher samaritana. João capítulo 4.
Minha senhora, a senhora vem pegar essa água todo dia aqui, porque todo dia a senhora volta a ter sede. Se a senhora beber da água que eu lhe der, nunca mais a senhora terá sede eternamente. Eu quero dessa água. A mulher não entendeu. Eu quero dessa água. Pois é, nós sabemos que água é essa. É o meu Senhor, é a sua palavra, é a sua orientação para a minha vida, é a sua presença na minha vida, e eis que estou convosco até a consumação do século. Eu tenho que saber disso. Como nosso pastor, Jesus assegura a nossa vida com a sua própria vida. Como ele ensina lá em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. A vida que ele nos dá, como ele prometeu, uma vida em abundância. Ele não estava falando de aqui na terra, não. Essa vida em abundância é a vida eterna. Não é viver bem aqui na terra, não. Eu li aqui os versículos do capítulo 10, eu li aqui os versículos 11, 14, 15 e 28. Por isso, irmãos queridos, não há como um salvo não ter segurança da sua salvação. Preste atenção, quem não tem segurança da sua salvação, a sua vida está complicada. A sua vida está complicada. Não há como um salvo não ter segurança da sua salvação diante de um salmo do ensinamento desse. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós lemos aqui, ele disse, ninguém arrebatará da minha mão. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, elas jamais perecerão, elas terão a vida eterna, eu as ressuscitarei no último dia. Foi Jesus quem disse isso. Como é que eu vou ter dúvida? Não há como um salvo não ter segurança e declarar com firmeza, como o salmista disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salvo, aquele que é a ovelha do pastor Jesus, do Senhor Jesus, aquele que tem o Senhor Jesus como seu pastor, repito, pode e deve fazer coro com o salmista, dizendo a cada dia, a cada dificuldade que passar, a cada tribulação, a cada tentação, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma tentação muito forte aqui, sim, o Senhor proverá. Como ele diz lá, lembrei agora aqui, em 1 Coríntios 10, 13, não vos será dada nenhuma tentação que não possais suportar. Antes, porque o Senhor é fiel, Ele juntamente com a tentação proverá livramento para que o possais suportar. Pronto, esse é o meu Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. O salvo tem certeza da salvação, tem certeza da provisão material. No versículo 1 ele tem certeza dessa salvação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem certeza inclusive da provisão material, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Nós já vimos aqui que ele não está falando aqui em coisas materiais, mas também, se for o caso. Ele tem certeza da provisão para a alma. Paz no Senhor, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo passais por tribulações, por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que eu vou ter medo de alguma coisa? Como é que eu não vou ter segurança nesse meu pastor? Ou eu não sou ovelha do pastor? E essa provisão, esse descanso para a alma, inclusive, não é apenas para essa vida. Ele não disse, vida e vida em abundância, não é só para essa vida, mas para a vida eterna, quando Jesus, o nosso pastor, nos virá buscar para viver com Ele na glória eterna do Pai. Ele prometeu tudo isso. E aí eu vou pular para o versículo 6, o último, para provar o que eu estou dizendo aqui. O salmista sabia disso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, não só essa vida aqui. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, meus filhos, o salvo tem segurança. Ele é uma ovelha do Senhor.
o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então eu vou ter medo de quê? Eu só tenho que seguir o que o pastor disser. Eu só tenho que ir para onde o pastor me levar. E ele me leva por aqui. Precisamos estudar a palavra de Deus, a comunhão dos irmãos. Vocês sabem dos estudos que a gente tem aqui, segunda-feira, quinta-feira. Os irmãos precisam vir para esses estudos. Como eu já disse para vocês, eu tenho 71 anos, vou fazer agora. Nunca tive um pastor que ensinasse o que era para ensinar. Faz um negócio aqui, tipo, inclusive, manipulação de pessoas e tudo. Mas ensinar o que é para ensinar, confrontar os irmãos, nunca vi. Nunca vi. Que Deus nos abençoe, meus filhos, com essa palavra, que a gente possa saber que Jesus é o nosso pastor. Sim, mas nós temos que ser ovelhas dele. Exatamente para poder dizer isso. Eu sei. Bondade e misericórdia me seguirão. Não só nessa vida aqui, não é só para essa vida aqui não. Todos os dias da minha vida, sim, mas aí eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que a gente possa lembrar da palavra do Senhor o tempo todo. O tempo todo é para isso que a gente tem que ler, para estudar a palavra do Senhor, decorar versículos, para usar esses versículos na hora de tentação, na hora de tribulação, na hora de aperreio, como a gente diz aqui na Paraíba. Na hora de aperreio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo salmista, vimos aqui quinta-feira agora, porque estás abatida, minha alma, porque te perturba dentro em mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei. O salmista pregava para ele mesmo, ele sabia quem era o seu Deus. Então, irmãos, que a gente possa pôr isso aqui no coração, guardar essa palavra no coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que eu tenho que me comportar como ovelha desse pastor, para eu, inclusive, ter esse relacionamento com ele. Eu sou sua ovelha, meu pastor. Cuida de mim. Que Deus nos abençoe. Amém.